Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa, A Palavra Genuína. Quem vos fala, Dr. Edson, daqui direto de Maceió, dos estúdios da Rádio Gael para o Brasil inteiro, para o mundo. O intuito de levar esta palavra genuína, uma palavra legítima do Senhor, para alcançar a sua vida, as nossas vidas, transformá-la, quem sabe até o nosso destino, para que nós possamos ser verdadeiramente alcançados e transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas. Porque o intuito de Deus nas nossas vidas é que nós possamos ser seu instrumento. Você recebe o talento. E quando Deus diz esta palavra, na Bíblia é a parábola do talento, ele está dizendo, você está pronto para, dali em diante, ser o instrumento para frutificar. Como ele disse em outra parábola, que havia uma árvore, uma figueira, no meio da plantação de uma parreira, de uma viticultura. E o dono, vendo aquela árvore ali no meio, todo o dia ele vinha e procurava algum fruto, não encontrando. Todos os dias se sucedia isso. E ele chegou um dia, perdeu a paciência e disse, olha, vamos cortar essa árvore, porque ela está aqui tão somente ocupando terreno, mas não está sendo proveitosa, porque ela não dá fruto. Então, um daqueles servos que trabalhava para ele disse, meu patrão, deixe que eu bote o adubo em torno dela. Se em um ano ela não der fruto, nós cortaremos ela. O patrão concordou. Então, é bem assim essa oportunidade que está posta aqui nas nossas vidas. Nós temos esta missão de dar frutos, de ser instrumentos da obra do Senhor. Você está sendo, vamos dizer, edificado, porque esta palavra que chega para nossas vidas é para que nós possamos ser alcançados, nós possamos ter proveito, né? Recebermos essa missão e darmos frutos para a obra do Senhor. Então, estamos aqui passeando pelo livro de João. Nós vimos no dia de ontem que Jesus curava ali paralítico, ali naqueles pavilhões, 5 pavilhões, tinham lá várias pessoas enfermas. Tinha também cegos, aleijões, né? Doentes de toda a enfermidade. E ali tinha um tanque chamado tanque de Betesda. E nesse tanque, quando as águas daquele tanque se agitavam, era porque um anjo vinha ali e movimentava. E aquela pessoa que naquele instante do movimento das águas chegasse ali e se molhasse, ela seria curada de qualquer enfermidade. Jesus passeando ali no meio daqueles 5 pavilhões, olha que era muita gente ali enferma, muita gente precisando ser curada da doença. E Jesus foi diretamente para aquele homem que tinha 38 anos, que ele estava paralítico, oprimido e neutralizado e limitado. E Jesus disse, você quer ser curado? O homem não conhecia Jesus. E ele disse para Jesus, olha, eu estou aqui
mas devido à minha limitação, quando as águas se movimentam pela presença do anjo, algum antes de mim entra ali naquele tanque e é curado, e eu não tenho quem me leve. E Jesus tocou nele e disse: você está curado. Levanta, leva a sua maca, seu leito e anda. E ali aconteceu. Então é bem assim. Se a gente está querendo os favores do Senhor, nós temos que estar pronto para acreditar que aquele Senhor, aquele Deus que nos deixou o Espírito Santo, ele está pronto ali para nos alcançar. Como é que está a sua vida hoje? Quais as limitações? Porque aquele homem que estava ali no meio do pavilhão e eram muitas pessoas querendo serem alcançadas pelos favores daquele anjo que movia as águas. Mas você também tem que entender que entre todas aquelas pessoas, nos 5 pavilhões, olha que você imagina aqueles galpões imensos e cheio de gente esperando os favores. Ele se dirigiu apenas um, porque ele teve misericórdia daquele Senhor, porque ele estava ali há 38 anos. Quanto tempo você está com sua limitação? Quanto tempo? Quanto tempo você está esperando os favores? Quanto tempo você está esperando as providências do Senhor? Mas ele está pronto, gente. Está pronto para nos alcançar. Porque ele diz: peça e vos será dado. Você tem pedido, a sua fé é capaz de mover montanha, porque ele sempre enaltecia a fé das pessoas. Se você tiver uma pequeníssima fé, ela já é suficiente para até mover este monte daqui para acolá. Quanto mais para alcançar os favores, as coisas que você quer para a sua vida. Você está pronto para ser alcançado? Tenha fé. Procure entregar. Procure buscar a solução em Deus. Busca e vos alcançareis. Bate e abrir-se-vos-á. Então, o primeiro passo cabe a nós tomarmos a nossa decisão do que é que queremos. Você vai ficar parado aí nesse marasmo? Se Deus quiser, eu serei curado. Se Deus quiser, eu vou alcançar isso. Você tem que entender que ele sempre quer, poxa. Se você tem um filho, seu filho está pedindo alguma coisa, algum favor que é legítimo, que é bom, você não está pronto ali para favorecer o seu filho? Se meu pai quiser, ele vai dar. Meu pai está pronto para me beneficiar. Não é assim? Você, como pai, como mãe, será que você não quer dar o melhor para o seu filho? Você está pronto também para receber? Porque também você tem que entender que quando ele diz qual o filho que pede pão, seu pai vai dar uma pedra. Então, o favor do Senhor tem que ser bom para a sua vida. Não pode ser um favor que seja uma pedra de tropeço. Não, uma pedra de tropeço. Não uma pedra do tropeço, porque você tem que estar pronto para receber esses favores, né? Você está pronto para receber? Se não tiver, Deus não vai botar alguma coisa que você não tem um preparo para tal.
e acaba prejudicando a sua própria vida. Entenda que é preciso ter uma maturidade espiritual para tanto, uma maturidade espiritual para receber também os favores do Senhor, porque Ele está pronto. Quando você está numa escola, numa faculdade, por exemplo, numa faculdade, você está pronto para sua formatura, para receber a condição de exercer a sua profissão. Se você não está pronto, por exemplo, eu sou médico, um médico no terceiro ano de medicina, ele está pronto para ser jogado no mercado de trabalho, para curar, para tratar tantas doenças? Não estará. Então, se por acaso ele recebesse, por alguma forma, aquele diploma de médico sem estar totalmente habilitado para tal, ele certamente iria ser prejudicial na vida de tantas pessoas. Entende? Então, a gente tem que estar na condição, de fato, de poder receber esses favores do Senhor. E o Senhor Deus saiu ele saiu ali fazendo as curas. Houve o cego, né? Que ele tinha a cegueira de nascimento. Perguntaram, e ele? Ele é cego assim, foi por conta dos seus próprios pecados ou pelos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu o quê? Não por um, nem por o outro. Foi para a graça de Deus operar na vida dele. Então, algumas coisas que naquele momento da nossa vida que nos parece ruins, mas muitas vezes ali é um preparo para que a graça de Deus nos alcance. Diz que antes de termos alguma coisa esplendorosa nas nossas vidas, uma bonança maravilhosa, existem os tempos das tempestades. Mas esse nosso Deus, ele, a exemplo de Jesus, quando ele estava dormindo naquele barco, e havia ali uma tempestade imensa, o vento soprando, e todos que estavam ali estavam certos que o barco ia naufragar. E Jesus ali dormindo todo tranquilo. Será que o próprio Deus não estava em Jesus naquele momento para lhe dizer, olha, está pronto para fazer a obra? E naquele instante, o que é que aconteceu? Deus deu aquela tranquilidade a Jesus, Jesus repousando, e todos aflitos acordaram então Jesus. Jesus, acorda, você não está vendo aí que nós estamos a ponto de naufragar com essa tempestade, com estes ventos soprando? E Jesus censurou os seus apóstolos. Vocês são de pouca fé, vocês são tímidos. Ou seja, não tenha timidez para operar na graça do Senhor, operar a graça do Senhor. Ele disse, faça-se a calmaria, o mar se acalmou, o vento parou de soprar, a chuva, a tempestade parou. E eles ficaram abismados. Como é que pode uma pessoa ordenar os ventos que parem, o mar que deixe de ser revolto, ao céu que pare de chover? Fez aquela calmaria. Se esse Jesus, operando a graça de Deus ali, pode fazer isso, quanto mais com sua vida. Você, nesse momento, está passando por tempestades, por situações que você não vislumbra
um horizonte calmo pela frente. Que tudo que você faz em todo momento leva a pensar que não tem uma saída. Então tenha a sua calmaria, calma teu coração. E ele pediu, não seja tímido. O tímido é aquela pessoa que está ali na dele, que não tem, vamos dizer, a desenvoltura para dizer é assim. Mas Jesus justamente diz, tenha calma, creia tão somente, determina, tenha fé. Então, aqueles horizontes nebulentos que, porventura, a nossa vida, a sua vida, esteja passando agora, você entregue tão somente a confiança em Deus. Ele vai agir. Então, aquele cego que era de nascença, por que ele nascera cego? Para operar a graça do Senhor. Mas quando Jesus quis, ele cuspiu no chão, esfregou assim a saliva no chão, fez aquela massa, aquele lodo, como ele diz, e untou os olhos do cego. E ele disse, vai ao tanque de Siloé, lava os teus olhos. E a partir dali, ele começou a vir. Tira você as vendas dos seus olhos, as escamas da sua vista, porque Deus está pronto para agir. E assim aquele homem passou a enxergar. E você não está enxergando que tudo pode ser modificado, a sua vista obscura, que não vê nada de saída nesse momento? Você entrega tão somente seus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Ninguém acreditou, justamente e principalmente os fariseus. Ninguém acreditava. Como é que foi? Esse cara realmente era cego de nascença? E ele foi levado ao tribunal ali, o Sinédrio, e foi arguído. Você realmente era cego? Você não enxergava? E a tudo ele confirmando. Eu não enxergava. Como se deu isso? Aí ele contou. E, mesmo assim, eles não ficaram satisfeitos porque eles queriam incriminar a Jesus. E aí aconteceu que eles, não acreditando ainda no homem, mandou chamar os pais dele. É verdade isso? Ele era cego? E eles confirmaram. Aí começaram a interrogar os pais. Ele disse, ele já é de maior. Ele pode responder. E assim, o homem saiu ali do sinédrio sem saber exatamente quem foi aquele que curou. E quando ele estava saindo ali, Jesus foi a ele e disse, você crê que Deus fez isso por você? Ele disse, crê. Você sabe quem fez isso? Ele disse, foi o poder de Deus. Aí ele disse, eu sou o quem fez. E ali ele adorou a Jesus. E Jesus ali continuou pregando a palavra por onde ele ia. E naquele instante posterior, Jesus veio com uma parábola que dizia a parábola do bom pastor. Disse, eu sou o bom pastor, aquele que entra pela porta do aprisco e ordena as suas ovelhas, sai, e elas saem. Ele se posiciona à frente delas e ele determina, chama pelo nome.
E elas obedecem porque ouve a voz dele e conhece a voz dele, e ele conhece as suas ovelhas. Se alguém vier que não for por essa porta do aprisco e saltar por outro lado, é enganador, é o diabo, é o salteador, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E aí o nosso Jesus, falando essa parábola, muitos creram nele. Muitos creram nele. Ele é o bom pastor, aquele que toma conta do rebanho, que direciona as vidas para a salvação. Jesus sai dali e continua. Havia uma festa da dedicação e ali foi. Em seguida, a ressurreição do Lázaro. Então chegou ali naquele instante. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Ele tinha duas irmãs, a Maria e a Marta. Jesus estava pregando a alguns quilômetros daquela cidade, daquela aldeia, onde era Betânia, onde morava Lázaro. E alguém foi informar a Jesus que Lázaro estava muito doente. E as irmãs dele pediram que Jesus fosse para curar Lázaro. Mas Jesus, fazendo as curas, as atribuições, os sinais que ele fora chamado, demorou ali mais de que 2 dias. E quando disseram a Jesus, Lázaro está doente. E ele diz, esta doença não é para tão somente a morte, porque Lázaro dorme. E aquelas pessoas imaginavam que ele estava dormindo do sono. Mas Jesus disse, esta doença é para a glória de Deus. E assim foi. A doença para a glória de Deus. Então, depois de 2 dias, Jesus chega àquela aldeia de Betânia, onde a irmã dele, a Marta, quando viu Jesus se aproximar já distante, ela correu ao encontro de Jesus, o abraçou e disse, Jesus, que pena que o senhor não estava aqui, porque meu irmão morreu há 4 dias. E Maria, a irmã da Marta, estava em casa, quando disseram também que Jesus estava se aproximando. Ela saiu ali depressa também ao encontro de Jesus, chorava, e todos que estavam com ela querendo consolar, saíram correndo com ela, e ela correu a Jesus chorando com muito pranto. E Jesus ficou entristecido. Ficou comovido. Estremeceu até teu espírito ao ver Maria e a Marta chorando tanto desespero pela morte do irmão dela, o Lázaro. Jesus chorou também nesse momento. Foi ali perguntar aonde fora sepultado Lázaro. Aí levaram ele lá.
Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse, remove a pedra. Maria disse, mas Jesus, ele já fede porque tem 4 dias que fora sepultado. Jesus disse então somente a Maria, se você crê, vai ver a glória do Senhor. E assim aconteceu. Ele levantou a vista para o céu e disse ao Senhor que fizesse a sua vontade naquele momento. Ele disse isso para que o povo acreditasse nele, para a glória de Deus ser distribuída e alcançada entre aquelas pessoas. E determinou, Lázaro sai. E Lázaro, envolto no seu corpo, nos seus braços, na sua perna de atadura, e um lençol no seu rosto, ele vinha, Jesus, ele vinha saindo daquela caverna onde ele foi sepultado, e pediu Jesus que tirasse as ataduras. E ele assim tiraram. E Lázaro foi ressuscitado. Então, muitas pessoas, ao verem este sinal, que era impossível para qualquer pessoa fazer uma maravilha dessa na vida de outra pessoa. Então, passaram de fato a acreditar em Jesus. Daí, você veja tantas maravilhas que Jesus fazia e ninguém acreditava. Mas nesse momento acreditaram. Então os fariseus ficaram possessos com isso, já que muitos já estavam crendo em Jesus e mandou dizer, vamos pegá-lo e matá-lo. Até depois queriam até matar Lázaro para poder o povo não acreditar. Eles chegaram, os próprios fariseus, chegaram ali para ver Lázaro, para ver se de fato tinha acontecido isso. E aconteceu. A graça de Deus ali foi alcançada. E Jesus disse, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Passaram alguns dias, Marta e Maria e Lázaro convidam Jesus para que fosse para uma ceia oferecida a ele na casa deles. E chegando lá, Jesus se assentou à mesa junto com Lázaro. Maria chega e derramou nos pés de Jesus um perfume denominado nardo puro, um perfume muito caro. E derramando ali com seus cabelos, enxugou os pés de Cristo. Estavam ali alguns apóstolos. E entre eles ali estava também Lázaro, o que ia traí-lo. Lázaro não, desculpe, Judas. E Judas começou a reclamar. Mas, por que não vende esse perfume por 300 denários e daria o dinheiro para os pobres? E Jesus disse, os pobres têm a todo momento, mas a Jesus nem sempre, só por agora. E ali, também Jesus entendeu como Lázaro, quem guardava o dinheiro naquela bolsa que ele tinha, Lázaro não, desculpe, Judas,
E ele queria este dinheiro porque ele era ladrão. Jesus ficou tão satisfeito com a Maria. E ali seguia Jesus adiante. Jesus ensinando a palavra em todos os cantos. Quando estava chegando a hora de ele ser posto para o sacrifício, ele ser traído por Satanás, ele estava ali à mesa para repartir o pão, mas antes ele pegou um recipiente, colocou água, pegou uma toalha e pediu que todos chegassem para que ele lavasse os pés das pessoas. E Simão Pedro disse, de jeito nenhum vou aceitar isso. Eu, sendo imperfeito, e o Senhor vir lavar os meus pés, Jesus disse, se você não aceitar isso, não tem parte comigo. E Simão Pedro disse, não, Senhor, não só meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça pode lavar. E Jesus disse, você já fora lavado, basta tão somente seus pés. Entre vós tem um que está sujo, e este que estava sujo era justamente o Judas que ia traí-lo, mas você não. Jesus quis ali ensinar a humildade, porque ele dizia assim, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e assim bem fazes. Mas se você também não fizer como eu estou fazendo, você não está com a humildade de seguir esta palavra de Deus. Estes ensinamentos, faça isso. E assim foi, ele ensinou. Naquela hora, Jesus colocou a sua veste superior, sentou novamente à mesa, ali com todos os discípulos. E Jesus ali, ele disse, um de vós vai me trair. Ele começou a olhar para um, para outro, os outros os discípulos, apóstolos ali, um olhando, eu não sou. Quem será, meu Jesus? Esse entre nós que vai lhe trair. Ele disse, aquele que eu der o pão molhado, este vai me trair. E assim, Jesus entregou o pão molhado ao Judas. E imediatamente o Satanás entrou nele e Jesus disse, vai, sai e faz logo o que você tem que fazer. E ali, Judas saiu imediatamente e o povo ali, nem os apóstolos nem perceberam, porque ele pensava que Jesus estava dizendo, vai logo para comprar alguma coisa, ou então para dar alguma esmola. Mas não, ali estava justamente falando da traição. E Jesus disse, agora exatamente vai tirar o poder do príncipe deste mundo. E este mundo será salvo pelo poder do Espírito Santo. Pois bem, meus amigos, todas estas passagens que estão neste livro de João que nós estamos estudando agora, Jesus disse, tudo que me pedires agora, tudo quanto pedires a Deus, lhe será concedido. Então, ele falou isso, tudo que você pedir agora,
a Deus em meu nome, lhe será concedido. Você veja que ele falou naquele momento que ninguém acreditava mais em nada, que o pranto já estava ali, o povo desconsolado com a morte de Lázaro. E ele diz: tudo o que pedirem vos será concedido, se fizerem em meu nome. E agora haverá a glória de Deus. Então, o que é que estava lhe faltando agora, minha gente? Para nós termos essa verdadeira comunhão com Cristo, dizer: meu Deus, resolve isso para mim, faz-se isso para mim, porque eu estou precisando, alivia esse momento que agora eu estou precisando ser salvo. Será que é preciso ficar aí retraído? Mas ele diz: pede e vos será dado. É tão simples, às vezes a pessoa passa o dia todo. E às vezes apenas vão dormir, fazem um sinal da cruz e já cai ali na cama dormindo. Passa o dia todo tocando a vida sem ter essa comunhão, sem ter essa proximidade com Deus, de chegar a Jesus, ao Espírito Santo que está em nós, e pedir, conversar e falar, porque ele está pronto ali para lhe atender. A gente muitas vezes coloca os nossos desejos nas mãos das pessoas. Eu vou falar com aquele deputado, eu vou falar ali com a família do senador, eu vou falar ali com o governador, porque eu tenho proximidade. Mas, primeiramente, nós temos que entender que a maior autoridade que possa existir nesse mundo é o nosso Deus, é o Espírito Santo, e ele está em nós, e a gente não pede. Pede e vos será dado. Você tem que colocar a sua vontade ao conhecimento de Deus, porque ele conhece as próprias nossas vontades, mas ele pede que nós peçamos a ele. Nós sabemos que os nossos filhos, quando crianças, querem algum brinquedo. Você pode até dar, mas você tem que entender que você, se seu filho disser: eu quero isso, eu quero este presente, eu quero aquele brinquedo, especificar como é este brinquedo. Você, quando vai à loja, você já sabe: eu vou dar isso que meu filho quer. Você acha que o nosso Deus é diferente? Nosso Deus, ele não quer saber exatamente o que você quer, o que você precisa, o que você entrega na mão dele para ele resolver. Para ele resolver. Não perca tempo no tempo. Entrega os vossos caminhos ao Senhor, diz a palavra. Confia nele, ele tudo fará. Tudo fará. Tudo fará. Então, meus amados, aqui nós estamos falando dos estúdios da Rádio Gael em Maceió para esse Brasil, para o mundo. Você pode estar em sintonia através da Rádio Gael, é uma rádio net, web, Rádio Gael. Você pode estar nos vendo diretamente do Instagram, Rádio Gael _. E você também pode agora acessar o nosso canal no YouTube, Rádio Gael _ Evangelho de Deus. E você vai também seguir o nosso canal do YouTube. Você assistindo no YouTube, por favor, faça o seu joinha, porque isso é uma motivação
é o incentivo. Você pode entrar em contato mandando seu contato, seus anseios, sua vontade, através da Zap da Rádio Gael, que é 82 em Alagoas, e o número é 99143-7271. Se você quiser fazer uma oferta para dinamizar mais essa estação, esse sistema Gael de comunicação, a chave do Pix é 8299143-7271. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui presente. Que Deus abençoe grandemente a você, individualmente, a sua família, os seus negócios com muita prosperidade. Que o Espírito Santo derrame poderosamente na sua vida para você ser um instrumento da obra do Senhor, não tão somente para os seus, para a sua família, mas para que nós possamos alcançar muito e muito mais pessoas. Amém? Deus nos abençoe. Amém.